Boa noite a todos. Vamos assim dar início, então, ao nosso encontro dessa noite. Vamos unindo os nossos corações em oração e te agradecemos, Pai querido, pela nossa vida. Agradecemos a Jesus pelo seu amparo, por guiar o nosso planeta de uma maneira tão sábia. Te agradecemos, Jesus, por ter vindo até nós para nos mostrar o caminho do bem, o caminho da felicidade, para nos alertar como devemos nos comportar perante a vida. E no encontro de hoje, Jesus, queremos relembrar os seus ensinamentos, relembrar a tua mensagem de libertação, de amor, de paz, e relembrando a tua existência, o teu evangelho, nós somos capazes de despertar em nós essa chama viva do progresso, que podemos despertar essas forças latentes existentes no nosso ser, que nos impulsionam ao bem, que possamos nos conscientizar dessa capacidade que temos de crescer, de lutar, de aprender, de nos desenvolvermos, pois somos filhos de Deus. E como os filhos de Deus, temos todo esse poder, como disse Jesus. Permita, Senhor, com que as nossas mentes se iluminem, para que possamos nos tornar luzes. Que na noite de hoje, Jesus querido, estejamos atentos a cada detalhe da sua mensagem. E já vamos envolvendo com muito carinho, Mário, para que ele seja inspirado, para passar para todos nós as reflexões de hoje. E que ao final da noite, os nossos corações estejam cheios de graça, de amor, de fé, de força, para continuarmos dia a dia, superando os desafios, vencendo os obstáculos, na certeza de que estamos ao lado de Jesus, amparados pelos seus mensageiros. Que assim seja. Eu faço uma salada de cadernos e livros. Boa noite. O tema de hoje eu gosto muito, né? Mas não pude preparar como eu gostaria. Mas dá para passar as mensagens que são muito boas. Acho que nós espíritas, né, recorremos pouco ao Velho Testamento. E, embora tenham me pedido para falar de uma outra personagem que também tem uma lição muito grande, eu quero ver se outra vez eu trago essa outra personagem. Hoje, quero falar de Tobias. E para falar de Tobias, nós precisamos começar falando do pai dele, Tobit. Então, Tobias, o filho de Tobit, com Temudo. Acho que esse fica um bom tema para refletirmos hoje. Naquela época, os hebreus estavam escravizados pelo reino da Assíria e viviam na cidade de Nínive, uma cidade famosa na Mesopotâmia, lá remonta muito tempo atrás. E lá, entre os hebreus, havia um muito piedoso, muito bom, muito caridoso, cujo nome era Tobit, com temudo. Tobit era tão bom, tão generoso, tão amoroso e piedoso, que o rei dos assírios
dava liberdade para Tobit ir e vir onde quisesse, para fazer o que quisesse, porque o rei via nele uma pessoa extremamente generosa, uma pessoa extremamente confiável. Já os outros hebreus sofriam o rigor de serem escravizados. Mas Tobit, sentia muito aquele sacrifício porque passavam os seus, os outros hebreus, né? Os seus amigos, os seus familiares e todos os outros hebreus. E isso fazia com que ele dedicasse muito tempo seu para ajudar o seu povo, né? Aqueles que compõem o seu povo. E o rei, além de dar liberdade de ir e vir, também passava quantias em dinheiro para Tobit, porque a, o rei entendia que era a forma de demonstrar o apreço, a gratidão, o carinho, o reconhecimento que ele tinha por Tobit. E o que fazia Tobit? Ele saía com umas moedas e ele via algum hebreu necessitado, ele distribuía moedas. E às vezes encontrava o corpo morto de algum hebreu, ele recolhia e sepultava decentemente. Então, era uma pessoa extremamente caridosa que não media esforços para fazer o bem. Sepultava os mortos, acudia aqueles sofredores, orava fervorosamente para Deus para que o sofrimento daqueles hebreus pudesse ser diminuído, pudesse ser menor. E assim, ele causava um certo ciúmes nos assírios comuns, não ligados ao rei, e causava também um asco nesses assírios, porque ele ficava recolhendo cadáveres pelo caminho e sepultava corretamente. Então, e os hebreus, alguns tinham ciúmes dele, porque ele tinha essa liberdade com o rei. Ele tinha liberdade de andar por onde quisesse, viajar para onde quisesse, e ainda recebia ajuda financeira do rei para como recompensa. Só que esses invejosos, esses maldosos, não viam todo o esforço de Tobit no recolher e sepultar corretamente os corpos e na distribuição de moedas e de alimentos também, e na acolhida àqueles que estavam estropiados. E tão pouco sabiam das orações que ele fazia para Deus, pedindo para que diminuísse um pouco a carga de dor e de sofrimento para os hebreus ali escravos. E a vida prosseguia dessa maneira, até o dia que o rei desencarnou. Com o desencarne do rei, assume o primogênito o reino, e a primeira coisa que o primogênito, agora rei, fez foi confiscar todos os bens de Tobit. Então, por ciúmes, por raiva, por influência dos outros assírios, o novo rei confiscou tudo de Tobit. E ali estava Tobit vivendo como os outros hebreus, na mesma pressão, nos mesmos tormentos, mas não parava de suplicar, de clamar a Deus para que aquele sofrimento, aquela dor dos hebreus pudesse ser diminuída.
E na sequência da sua vida, Tobit, os casebres daquela época eram muito improvisados, né? Às vezes não tinha nem teto. Era barro misturado com madeira que faziam as paredes. E certa vez ele estava deitado, a céu aberto, mas tinha uma árvore que fazia sombra num dos quartos, ou numa parte da casa dele. E um passarinho danado deixou cair o que não deveria deixar cair, bem nos olhos de Tobit. E Tobit ficou cego. Agora a situação de Tobit era complicada. Ele já não tinha mais o apreço do rei, ele não tinha mais a ajuda financeira do rei, ele não tinha mais a liberdade de andar para onde quisesse, e para fazer a caridade dele, ele tinha que sair à noite para recolher cadáveres e fazer o sepultamento. Um amigo descobriu tudo isso, foi até ele, e por 2 anos ajudou Tobit financeiramente. Mas, depois de 2 anos, esse amigo precisou mudar de cidade, dentro da própria Assíria. E aí Tobit, cego, com um rei que não gostava dele, e sem um amigo para ajudá-lo a sobreviver, se alimentar, tocar a sua vida. Entrou em desespero. E a mulher de Tobit, Sara, fazia o que podia nos afazeres domésticos, vendia costuras, fios, né? Tecia, para arrecadar algum dinheiro e trazer para dentro de casa. E isso foi causando uma tristeza profunda, coisa que nós vemos nos dias de hoje, né? As pessoas se entristecendo, mas se entristecendo tanto por causa do Covid, por causa do desemprego, por causa de familiares que já desencarnaram em meio à pandemia, familiares que estão hospitalizados em situações gravíssimas. Então, Tobit sentia na alma um desespero tomar conta dele. E os nossos encontros aqui têm por objetivo evitar que essa melancolia se aproxime de nós. Evitar que essa tristeza se apodere do nosso pensar, do nosso sentir, para que não caiamos numa depressão ou numa situação como essa que Tobit estava enfrentando. E aí, desolado, nada podia fazer, tinha família, se ajoelhou e orou fervorosamente para Deus. Muito melancólico, muito triste. Como certamente já vimos alguém assim. Só que ele disse: Senhor, leve-me, dê-me de presente a morte. Nunca devemos brincar com uma afirmação dessa, um pedido desse. Porque a vida talvez seja o bem maior que todos nós tenhamos. Certamente é o bem maior que nós temos, porque o orbe terrestre tem 24, 25 bilhões de espíritos. Perto de 8 estão encarnados. Muitos gostariam de estar aqui, tendo a oportunidade
de alcançar algum crescimento moral, espiritual. Então, dizer que quer morrer é desvalorizar um presente recebido. Sabe quando você dá um presente para alguém e esse alguém tem um certo descaso? No caso, o descaso é com Deus. Porque se estamos aqui vivos, é porque Ele permitiu, porque Ele quer, porque Ele tem algum propósito para nós. E os propósitos nós vamos descobrindo, cada um o seu, no dia a dia. Então, ele pediu a morte e dizia: Senhor, eu não aguento mais os infortúnios que passo. Senhor, a minha alma chora. Eu ando mergulhado na tristeza e eu não sei o que fazer. Tenho vergonha de não poder dar o sustento ao meu lar. Sinto-me um nada, porque não posso fazer o bem para ninguém. Talvez Tobit não pensou que poderia continuar orando. Talvez Tobit não pensou que talvez alguma ocupação poderia ter sem a necessidade de usar os olhos. Então, qualquer situação que seja adversa, que adentre em nossas vidas, nos tirando liberdade, tirando das ocupações nossas, não podemos considerar como um fim, mas é um meio de aprendizado, meio de viver alguma coisa que precisamos viver para desenvolver alguma qualidade moral, alguma virtude espiritual. Mas lá estava Tobit mergulhado nessa tristeza. E os dias se passaram. Como não era o propósito de Deus, o pedido dele não foi aceito. Como tantos pedidos que são feitos não são aceitos. Porque precisamos passar por certas situações e não é pedir para não passar que deixaremos de vivê-la. São bênçãos. A dor e o sofrimento, a filosofia da dor e do sofrimento que o Espiritismo traz para nós, é mostrar alguma coisa que não estamos valorizando. A hora que compreendemos o que é a dor e o sofrimento, nos abandonam. Os dias se passaram, as semanas, os meses, e em algum momento, Tobit sentiu que o desencarne estava próximo. Ele chamou Tobias, o seu filho, e disse a Tobias: Tobias, preciso que você vá a tal cidade, não me lembro qual, recuperar um dinheiro que deixei com Gamael. Gamael era um amigo de Tobit, e Tobit, como era perseguido naquele reino pelo atual rei, ele deixou as suas economias, o seu patrimônio, que devia ser ouro, devia ser moedas, não se explica o que era, mas deixou ali o seu dinheiro, a sua fortuna, com esse amigo. E disse a Tobias: Tobias, preciso que você vá até Gamael, na cidade tal, e peça para ele devolver o que eu deixei com ele. Vejam, quanto tempo Tobit ficou passando necessidades e não lembrava que tinha dinheiro. Quanto tempo as pessoas sofrem, padecem e esquecem
de Deus. Quantas vezes nós vemos as pessoas reclamando, decepcionadas, entristecidas e se esquecem do Evangelho? Então, ali estava Tobit lembrando que tinha dinheiro para sustentar a ele e a sua família. E Tobias caminhou em direção à cidade para encontrar Gamael. No caminho, conheceu uma pessoa de nome Rafael. Rafael tinha uma boa conversa, Rafael conhecia de muitas coisas, e eles foram caminhando e conversando, caminhando e conversando. E Tobias sentia uma superioridade naquele Rafael. Ele não sabia explicar, mas, poxa, ele me convence, ele parece um professor, ele parece alguém muito especial. E prosseguiram a caminhada. Dormiram onde dava para dormir, e pelo caminho eles pararam, e Tobias viu um rio, foi até a beira do rio, para molhar os pés, para refrescar, né? E seguir a caminhada. E um peixe feroz veio do fundo da água e tentou morder o pé dele. Ao mesmo tempo, esse amigo Rafael disse: Tobias, pegue o peixe. Quando o peixe pulou, Tobias conseguiu pegar. E Rafael falou: nós vamos precisar desse peixe. E seguiram, adentraram na cidade. E na cidade tinha uma moça de nome Sara. Vai ter Sara assim lá longe, né? Não, entre os hebreus. Eu pensei que tivesse mais Miriam, né? Maria. Mas tem Sara para todo lado. E tinha uma Sara que morava na cidade. O pai era um hebreu mais rico, né? E ela teve 7 vezes por casar, e as 7 vezes, no dia de contrair o matrimônio, os 7 morreram. Em aula de educação mediúnica, eu gosto de dar esse exemplo e aprofundar, porque aí tem muita mediunidade, mas aqui não é o caso. Os 7 morreram. E Rafael, que homem era esse Rafael? Rafael falou: vamos até a casa de fulano, que ele vai nos abrigar. E lá, Tobias, tem uma moça de nome Sara. E Tobias disse: eu conheço. E você vai casar com ela. Você vai pedir para o pai a mão dela em casamento. Tobias olhou bem para o Rafael e falou: estou com medo. 7 já morreram. Não, acho que não é uma boa eu pedir para casar. Mas aquele Rafael tinha uma oratória, tinha um argumento, tinha palavras que acalmavam o ser de Tobias. E Tobias não conseguia falar não para Rafael. Ficava meio que hipnotizado, meio que paralisado. Quem será esse Rafael? E bateram na porta e foram recebidos pelo pai de Sara. E Tobias estava tremendo de medo, mais ou menos como aconteceu com Gamaliel, quando Jesus aparece para ele e diz: vai lá falar com Saulo. E Gamaliel, ele veio atrás de mim, ele quer me matar. Jesus diz: vá
falar com Saulo. E Gamaliel vai, devolve a visão para Saulo. Saulo abraça, se ajoelha, agradece e pergunta quem é. Ele, inseguro, diz: Calma, Gamaliel, me perdoe. E prossegue a história. Está no livro Paulo e Estevão, para quem se interessar. Então, chegaram à casa e o pai de Sara os atendeu. Eu imagino a cena do Rafael. Vai, pede a mão da Sara. Aí Tobias se encoraja e diz que gostaria de contrair matrimônio com a Sara. O pai de Sara fica super feliz, porque vê em Tobit um dos maiores amigos da vida dele. Porque é muito grato com Tobit, que o ajudou muito durante a sua vida, sua caminhada naquele lugar inóspito que era a Síria para os hebreus. E ele consente que Tobias case com Sara. E é aí que chama Sara para dizer: olha, você vai casar com esse agora. E a Sara estava chorosa muitos dias. E, ao mesmo tempo, ela havia pedido a Deus que pudesse finalmente encontrar um homem com quem pudesse contrair o matrimônio. Ela não fala isso, mas também já conhecia Tobias e sente-se muito feliz com o pedido de casamento por parte dele. Rafael chama Tobias e pede para ele tirar umas partes do peixe. E que na noite do casamento queimasse aquilo. E Tobias, mas por quê? Porque o que vai sair dessa queima, a fumaça, ela espanta maus espíritos, caso eles estejam lá. Eles fogem. Dito e feito. Na noite, imagina ele assando no quarto de núpcias. Em vez de levar um perfume, uma lavanda, coisas mais modernas, assou umas partes do peixe. O que aconteceu? Não está na Bíblia assim, mas mais ou menos assim. Um anjo, o espírito que obsidiava Sara, se assusta e sai em disparada daquele ambiente, e um outro anjo capta ele e o leva para zonas onde se educa ou se reeduca essas entidades que ainda não encontraram a luz. No Self mesmo tem trabalhos assim. Então, foi consumado o casamento. No dia seguinte, o sogro de Tobias estava apavorado, porque não descia nenhum nem outro. Ele falou: será que foi o oitavo? Aí desceram os dois e compartilharam ali uma conversa, um café, sei lá o que eles faziam de jejum. E o sogro diz a ele, Tobias disse: olha, eu preciso ir porque eu tenho que cuidar de um negócio do meu pai. Não. Por vias de segurança, você vai ficar aqui 14 dias. Os hebreus têm muito disso, né? Você vai ficar aqui 2 luas, 14 dias.
A troca de 2 luas. 14 dias. Aí eu vou ter segurança e você pode ir. Tobias era muito respeitoso e o sogro, entre os hebreus, tem um papel de segundo pai, concordou e chamou Rafael, falou, Rafael, você pode ir até a casa de Gamael pedir o que é do meu pai? Prontamente Rafael foi. E no outro dia Rafael chega com a riqueza que era de Tobit. Passados 14 dias, os 3 foram até a casa de Tobit. Então pegaram toda aquela estrada de novo, e anda, e anda, e anda, e anda. E chegaram até a casa de Tobit. Lá, Tobias, intuitivamente, pega outra parte do peixe e queima. E pega uns pedaços queimados e coloca nos olhos do pai. Tira dos olhos e o pai, estou vendo. Aí Tobias explica. Quem me ensinou isso foi Rafael. E o pai, que sempre foi bom e caridoso, disse, dê metade do que você pegou com Gamael e entregue a Rafael como recompensa. E aí Rafael diz, não, eu não posso aceitar. Eu sou um dos 7 anjos do Senhor. Isso está na Bíblia. Não é lição espírita, mas é lição espírita. Porque é um espírito de luz, que tem o nome em outras doutrinas, de anjo, que se materializa para poder fazer a separação de uma entidade espiritual inferior que atrapalhava a vida de Sara. Então, essa lição para os nossos dias é muito, muito importante. Porque nós estamos sentindo, claro que estamos sentindo, todo esse episódio da pandemia. Claro que isso tem causado mais dor aqui, menos dor ali, mas todo mundo está sentindo. Um porque não pode ver o outro, outro porque está internado, outro porque está entubado, outro porque já foi desenganado, outro porque sequer conseguiu atendimento médico. A gama é muito variável. Claro que isso dói. E os desempregos, porque não podendo produzir, não se vende, não se vendendo, não se fatura, não paga a despesa. Então, as pessoas estão sofrendo de toda sorte, de toda ordem de sofrimento. Aqui nessa lição, Tobit, que tem uma posição diferenciada entre os hebreus, que nem era escravo, vai para o fundo do poço e perde a visão. Se entrega à dor, se entrega ao sofrimento e esquece que tinha dinheiro com um amigo. Tobias solícito sai, encontra uma pessoa que ia para o mesmo lugar, vão conversando, tornam-se amigos, sente uma superioridade naquele amigo, que diz para ele casar com Sara. 7 tinham morrido, então ele teve confiança, ele teve convicção que podia se casar. Ele aprendeu também a fazer lá um efeito qualquer com o peixe e expulsou o obsessor.
Isso deu tanta certeza para ele que ele podia fazer o bem com a outra parte do peixe, que curou o próprio pai. Então, a história de Tobias, de Tobite, é uma só, do pai e do filho, que mostra para nós, não podemos perder a fé jamais. Por quê? Se perder a fé, você vai esquecer até o dinheiro que você tem para usar. Se perder a fé, você vai esquecer até do melhor amigo que você pode ligar. Se você perder a fé, é o fim. Nós olhamos à nossa volta hoje e vemos as pessoas reunidas aí em recintos fechados, sem máscaras, bebendo, fumando e sei lá mais o quê. É uma vida vazia. É o livro que Divaldo lançou agora, Vidas Vazias. Nós precisamos ter um objetivo. Se eu acredito em Jesus, eu sei que tudo isso que está passando faz parte dos desígnios traçados por Deus. E às sextas-feiras nós estamos estudando isso e vamos chegar nessa parte quando começarmos a estudar Isaías. Talvez não nessa semana, na próxima. Isaías descreve tudo isso. Então já foi dito que poderíamos passar por isso. Por que poderíamos? Porque se a humanidade já tivesse se evangelizado, não passaríamos por isso. Mas a humanidade já evangelizou num tamanho tão bom, que até o Chico esperava uma guerra nuclear. E ela não veio. Porque, de alguma forma, a evangelização atingiu um nível que inibiu esse ataque. De alguma forma. Porque parece que em Capela, os expatriados para a terra fizeram uma guerra nuclear. Que hoje nós compreendemos, mas há 100 anos atrás, 50 anos atrás, guerra nuclear não fazia sentido. Parece, não é confirmado, mas o Geraldo Lemos diz isso abertamente. O Geraldinho. Então, a confiança em Deus guia os passos de todo mundo. Vai surgir situação adversa? Vai. Vai saber enfrentar? Se estiver em Deus e Deus estiver em você, vai saber enfrentar. Se estiver com medo, se estiver reclamando, se estiver injuriando, se estiver largado, se estiver melancólico, triste, depressivo, você está escolhendo outro caminho, que não o da vida. E Jesus disse que é o caminho, a verdade e a vida. Então, pela vida, sigamos Jesus. Porque ele suaviza a dor, a ferida de qualquer um. Ele tem o bálsamo certo para quem está em desespero. Ele alivia, porque ele prometeu que aliviaria quando o fardo estivesse pesado. Então, não percamos a fé. Qualquer que seja a situação que venha a surgir diante de nós, só a fé vai nos dar força. Esses encontros nossos aqui às terças-feiras têm por objetivo fortalecer a fé, fortalecer a confiança em Jesus. Porque assim, fortes, vamos ter mais condições de enfrentar, seja lá o que vier. Alguém tem alguma colocação, alguma pergunta? Então, muito obrigado, boa noite, boa semana, em paz. Corram para Jesus, Ele está à disposição, Ele tem enviados de toda ordem. Certamente um
ouvirá a nossa prece. Um vai aliviar os corações, as mentes. Eu sei que tem pessoas que nos preocupam. Por esse motivo, por aquele motivo, são variados motivos. Se pudermos fazer alguma coisa, façamos. Se não pudermos, Jesus, o que posso fazer? O que o Senhor pode fazer? Senão, serão dois com problemas. Um que já tem o problema. O outro que mergulhou no problema em vez de ajudar a sair do problema. Boa semana a todos. Nossa, que história linda. Eu não Bonito, conhecia. né? Muito linda. Está no Velho Testamento. Acho que essa é uma mensagem bem oportuna, porque nós estamos passando pela Semana Santa, não é? E que significa a comemoração da Páscoa, né? Da Páscoa dos judeus e da Páscoa dos católicos. Mas então vamos lembrar que a Páscoa, na verdade, é a celebração de Jesus. Não lembrar da morte de Jesus, da crucificação, de toda a crueldade que ele sofreu, mas lembrar, não é, que tudo isso aconteceu para tocar os nossos corações, de ver o que esse espírito de tanta luz se sacrificou por amor a nós. Então, se ele fez tudo isso, o que ele não continua fazendo porque nos ama, não é? Jesus, na última ceia, quando ali reunidos com seus discípulos, que disse a eles, não é, que estaria indo embora, foi um sofrimento tão grande para todos, e Jesus disse a Pedro que iria negá-lo, que Pedro iria negá-lo, e Pedro, não, não, né? Jesus disse que Judas iria traí-lo, e vendo tudo isso, Jesus continua amando Pedro e amando Judas exatamente da mesma maneira, porque compreendeu que era o momento deles, que eles não estavam entendendo a situação, mas que eles iriam se regenerar, não é? Eles iriam ter a oportunidade da sua transformação por amor a Jesus. Então, nessa semana, vamos comemorar isso, vamos relembrar, não é, esse sacrifício de Jesus e nos fortalecer, porque ele disse que estaria indo embora, mas que nunca estaria longe dos seus discípulos. E hoje nós somos os discípulos de Jesus. E vamos nos lembrar, então, que Jesus, não é o emissário de Deus, e que se Deus nos criou por amor, nos ama tanto, Ele jamais vai nos abandonar e jamais vai querer o nosso sofrimento, a nossa desgraça. Então, essa semana vamos comemorar o nosso reencontro com Jesus. Comemorar que nós finalmente aceitamos Jesus, que estamos nos esforçando para entendê-lo e que vamos, sim, né, ter essa lucidez de aprendermos a lidar com essas situações difíceis, a nos apegarmos na fé, a orarmos, porque só assim nós vamos conseguir nos reerguer. Então, que a Páscoa seja essa nossa libertação desse homem antigo, desse homem novo, cheio de fé, de coragem, de força e de luz. E quando a gente se sentir, não é, como Tobit, com as nossas forças assim lá no chão, chorando, triste, a gente volte a Deus e fala: meu Deus, né? Não me tire daqui, mas me dê força, lucidez para eu conseguir vencer, porque eu sei que eu não estou sozinho. Então, uma boa semana para todos, de muita luz, não é? Aproveitando que, mesmo que esses momentos são difíceis, nunca houve tanta gente orando como agora. Tantos grupos de vários credos se reunindo em horários determinados para estar em oração. Então, vamos aproveitar, não é? E também orarmos, para que Deus se faça presente em nossa vida, que Jesus nos fortaleça e esteja presente na vida daqueles que estão passando por dificuldades muito maiores. Então, que nesse instante, Jesus
derrame suas bênçãos sobre a humanidade, que nós possamos compreender a mensagem desse momento, que possamos despertar para a fé, para o amor, para a nossa renovação interior. Que Jesus habite o coração de toda a humanidade, levando a paz, o entendimento, a união, a harmonia, o respeito e a fé. E que, né, durante toda essa semana, em que o mundo católico comemora, não é, essa libertação que Jesus nos trouxe, que os judeus comemoram também a sua libertação, que todos se unam nesse objetivo da libertação do nosso espírito, desses erros, dos enganos e das ilusões que nos prendem ainda à tristeza. Que tenhamos a força, a coragem de enxergar as nossas deficiências e desenvolvermos o que temos de melhor, porque somos filhos de Deus. Muita paz a todos, muita luz nos seus lares, e que possamos permanecer fortalecidos no estudo do Evangelho, e assim conseguirmos essa força que precisamos para continuar a nossa caminhada. Graças a Deus. Graças a Deus.